No vídeo de hoje eu vou contar pra você 12 curiosidades do MCU que talvez você não soubesse até a data de hoje. Inclusive, vamos fazer um jogo nesse vídeo aqui. Comenta ali embaixo quais dessas 12 curiosidades você sabia. Vai comentando ali, fazendo tipo uma pontuação, e depois a gente compara quem que é mais especialista no MCU aqui. Inclusive, eu já confesso que a maioria dessas curiosidades eu não sabia antes de preparar essa pauta. Mas vamos lá. Primeira curiosidade. Você sabia que no filme do Incrível Hulk, um dos primeiros filmes do MCU, e que muita gente nem lembra que ele faz parte do MCU, pra falar a verdade, você sabia que nesse filme tem uma cena deletada onde o Bruce Banner vai até o Ártico pra tentar se matar, e lá ele tem meio que uma treta ali entre a personalidade dele normal e a personalidade dele do Hulk, e no final das contas existe ali uma certa avalanche que ele causa e tem lá, muito rápido, um easter egg do Capitão América congelado. Confesso que eu não sei como que alguém conseguiu ver isso, eu mesmo tive que voltar a cena várias vezes para encontrar onde que estava esse bendito easter egg e, cara, teria sido legal ter visto isso no filme e não só em uma cena deletada. É claro que provavelmente tiraram essa cena do filme porque ela era dark demais. A segunda curiosidade desse vídeo é que a personagem da Vespa deveria ter aparecido muito antes no MCU do que a gente viu ela de verdade. Essa personagem, que só apareceu no filme do Homem-Formiga, originalmente deveria aparecer lá no filme dos Vingadores, e ela seria a maior personagem feminina do filme. E isso aconteceu por quê? Porque antes do filme começar a ser rodado de fato, não sabia-se se a Scarlett Johansson estaria disponível para o papel dela da Viúva Negra. E por causa disso, o diretor teve que ter ali uma segunda opção para o caso do contrato com ela não dar certo. Então eles precisariam de outra personagem feminina, e daí que entraria a Vespa, muito antes do que a gente viu ela de fato no MCU. E aí, você sabia dessa? A terceira curiosidade ainda está no filme dos Vingadores. Quando o filme dos Vingadores estava sendo escrito, o Joss Whedon achou que o Loki não seria um vilão que se sustentaria sozinho. Ele achou que o personagem não era grande o suficiente e que talvez ele não fosse dar conta do recado. Então ele fez todo um outro roteiro para o filme com um segundo vilão, que era o Ezekiel Stane, filho do Obadiah Stane, vilão lá do primeiro filme do Homem de Ferro. O inocente não sabia de nada porque hoje um dos personagens mais interessantes da Marvel é o Loki. Vocês lembram da personagem Maya Hansen lá do Homem de Ferro 3? Talvez você não se lembre porque o melhor é a gente esquecer esse filme, para falar a verdade. Mas a verdade é que talvez esse filme tenha sido tão ruim por causa dessa mudança que eu vou comentar agora. A personagem da Maya Hansen lá no Homem de Ferro 3, ela seria a grande vilã da história, sendo muito maior do que o personagem Aldrich Killian. Só que, olha só como as coisas são, a Marvel falou assim: essa personagem, a Maya Hansen, é mulher. E eu não vou conseguir vender boneco de uma vilã mulher. Então o vilão precisa ser homem. Então tiveram que dar um jeito todo lá no roteiro pro Aldrich Killian ter um papel muito maior, e daí acabou virando aquela zona de filme que ninguém se lembra. Então olha só, talvez o machismo tenha estragado o Homem de Ferro 3. Você sabia dessa? A próxima curiosidade envolve Vingadores Era de Ultron. Você sabia que a Capitã Marvel era para ter aparecido nesse filme? Ela estaria naquela cena onde os novos Vingadores estão sendo reunidos ali pelo Capitão e pela Viúva Negra, e ela deveria estar ali junto com o Visão, Feiticeiro Escarlate e os outros novos Vingadores, só que ela foi meio que removida de última hora. Inclusive, se você vê aquela cena, parece que está faltando algo. Ela foi tirada do filme porque o Joss Whedon queria ter ela ali, mas o Kevin Feige falou que isso seria um desserviço para a personagem, porque ela não deveria ser apresentada de uma forma tão leviana, e acabou removendo ela do filme. Outra curiosidade sobre a Era de Ultron é que o Mercúrio não deveria ter morrido. Na cena final, onde ele aparece morto, né, lá junto com o Gavião Arqueiro no Helicarrier da SHIELD, ele deveria se mexer, indicando que teria sobrevivido. Mas Joss Whedon pensou que, como todo aquele filme havia sido uma guerra praticamente, numa cidade destruída e tudo mais, ele achou que eles deveriam mostrar alguma morte e alguma baixa
para representar como uma guerra é de verdade. Então o Pietro foi o escolhido aí para morrer no final do filme de uma forma completamente arbitrária. Mas eu acho que teria sido muito legal ter visto ele continuando no MCU. Você sabia que em todos os filmes da fase 2 da Marvel existem referências a Star Wars? Mais precisamente a referência do Luke perdendo a mão. Vocês lembram, né? No episódio 5, quando o Luke perde a mão, e depois disso, em vários filmes de Star Wars, alguém perde uma mão, e na Marvel a coisa não é diferente lá na fase 2, onde todos os filmes têm a cena de alguém perdendo a mão ou até mesmo o braço. E isso aí é uma referência a Star Wars. Você sabia dessa? Outra coisa interessante que aconteceu no MCU é que nós quase tivemos o Miles Morales aparecendo lá no filme do Homem-Aranha. Na verdade ele não apareceria de fato, mas ele seria mencionado, e essa cena também foi cortada porque o Peter precisava ter ali o destaque necessário, já que ele estava começando um novo universo do Homem-Aranha, então o Miles talvez apagasse um pouco o brilho do Peter e acabaram limando a cena onde ele é referenciado. Mas o seu tio, Aaron Davis, ainda continua lá no filme, então a gente ainda tem essa ponta de esperança de que o Miles vai aparecer em algum momento no futuro. Outra curiosidade do MCU é que lá no Homem-Formiga e a Vespa nós teríamos visto muito mais do microverso, né, do universo quântico, do que nós realmente vimos no filme. O filme cortou uma cena muito importante onde nós víamos a Janet Van Dyne lá dentro do reino quântico, juntamente do Hank Pym, e onde eles meio que interagiam ali com uma forma de vida inteligente dentro daquele universo, mostrando que ele é muito mais vasto do que nós vimos no filme. Além de que ela fala que ali existem civilizações e até reinos inteiros que são completamente desconhecidos do universo normal ali do MCU. Essa criatura inclusive conversa com os dois personagens por meio de um dispositivo, mostrando que existe ali vida inteligente e poderia dar a abertura para o multiverso ser introduzido muito antes no MCU, mas isso aí acabou meio que sendo cortado para que tudo fosse explorado agora na fase 4. As próximas 3 curiosidades são sobre agora os filmes finais da saga do infinito. A primeira curiosidade é sobre Vingadores Guerra Infinita. Você sabia que o elenco do filme era tão grande que eles não conseguiam contracenar todos juntos ao mesmo tempo? Cada grupo de pessoas ia para o set em um determinado momento e eles iam gravando tudo separado e depois juntavam tudo na pós-produção. Inclusive, ninguém sabia quais eram todos os personagens que estariam no filme e tinha ator que nem sabia que outro colega ator estava trabalhando na mesma produção que ele, como era o caso do Anthony Mack e do Winston Duke. Ainda em Guerra Infinita, você sabia que o Hulk era para estar lá na cena final do filme? Aquela cena de Wakanda, onde nós vemos aquela luta com o Thanos e tudo mais, nós percebemos que o Hulk não aparece. Nós vemos o Bruce Banner na cena, mas ele está dentro de uma armadura do Homem de Ferro e ele luta apenas dessa forma. Mas no trailer e em cenas deletadas, nós vemos que o Hulk deveria aparecer ali. Inclusive nós veríamos o Bruce Banner conversando com o Hulk e os dois chegando a uma conclusão de como eles deveriam se fundir, e por causa disso que nós veríamos o Professor Hulk lá em Ultimato, porque nós teríamos a força do Hulk com a inteligência do Banner se fundindo de uma forma igualitária. Isso aí acabou sendo limado do filme porque os diretores acharam que isso atrapalharia o arco do Professor Hulk, mas eu acho que na verdade só ajudaria. E para finalizar, vamos falar de Vingadores Ultimato. Você sabia que não era para a Viúva Negra ter morrido no filme? Aquela cena onde ela e o Gavião Arqueiro estão tentando descobrir qual dos dois tem que se sacrificar para que a joia seja recuperada, naquela cena o Gavião Arqueiro terminaria vitorioso a luta ali entre ele e a Viúva Negra e ele se sacrificaria para salvar a Natasha. Mas quando essa ideia foi passada para a diretora de efeitos especiais, ela chegou nos diretores, né, nos irmãos Russo, e falou: bicho, isso aqui é muito antiquado, muito arcaico, o cara se sacrificando para salvar a mocinha, não dá mais certo. E daí eles inverteram a dinâmica da cena. E por causa disso, hoje nós temos o Gavião Arqueiro vivo no MCU e não a Viúva Negra, o que eu acho na verdade muito triste, porque a Viúva Negra é uma personagem muito melhor do que o Gavião Arqueiro. Agora eu quero saber quantas dessas curiosidades você aí sabia. Conta qual foi o seu ranking de 1 a 12, quantas você acertou, e vamos ver ali embaixo quem era o maior especialista em MCU assistindo esse vídeo. Comenta ali embaixo se você gostou das curiosidades, comenta a sua nota, comenta se você sabe mais alguma curiosidade interessante do MCU,
e deixe seu joinha aqui caso você tenha gostado desse vídeo. É isso aí, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.